Olá para você que acompanha a programação da TV Câmara e também da Rádio Câmara. Obrigado pela sua audiência e sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Espaço Aberto e hoje vamos falar sobre as fraudes do INSS. E para falar com a gente sobre isso, estamos recebendo em formato virtual o Dr. Mauro Salles Ferreira Leite, que é juiz federal titular da primeira vara de Botucatu. Doutor, muito obrigado por ter aceitado o convite e estar aqui com a gente. André, muito obrigado pelo convite, um tema importantíssimo. Uma satisfação falar para a Rádio Câmara de Bauru sobre um tema tão delicado e tão envolvente da sociedade quanto esse atualmente. Doutor, para a gente começar, para quem ainda não acompanhou ou não viu nada sobre o caso, eu gostaria que o senhor passasse um panorama bem resumido desses golpes, desses descontos indevidos que foram identificados recentemente contra aposentados do INSS aqui no país. Pois é, André, o país foi despertado para uma realidade importante a partir de uma operação da Polícia Federal do Distrito Federal, Operação Sem Desconto, que identificou infelizmente, descontos indevidos efetuados por entidades associativas ou entidades sindicais de defesa de direitos de aposentados e pensionistas do INSS, sem que esses aposentados e pensionistas tivessem feito qualquer adesão ou qualquer tipo de manifestação de vontade de aderir a essas entidades. Duas observações importantes nesse momento, eu acho que talvez seria de interesse que as pessoas que nos acompanham, elas ficassem sabendo nesse momento. Em primeiro lugar, nós não estamos falando nesse momento daquele empréstimo consignado de mercado que é feito contra os bancos, né? Os bancos emprestam dinheiro para os aposentados e pensionistas, muitas vezes, que pagam esses empréstimos, obviamente acrescido de juros de correção monetária, mas parceladamente com descontos automáticos no benefício. Não é isso que está na mira da Polícia Federal nesse momento. Essa operação ela envolve uma coisa um pouco diferente nesse momento, que é o quê? São entidades associativas ou sindicais de luta, de reivindicação de direitos de aposentados e pensionistas perante o governo, perante a Previdência Social. Essas entidades elas são de livre associação, isso é um postulado constitucional no Brasil. Ninguém é obrigado a se associar ou permanecer associado à associação de qualquer tipo ou sindicato, principalmente para ter direitos relativos à Seguridade Social. Isso não há essa exigência. De modo que o segurado do INSS adere a isso se quiser, mas ele precisa querer. E o que a polícia verificou foi isso. Nessas investigações preliminares, claro, tudo terá que ser devidamente apurado ao seu tempo e modo, mas nessas investigações particulares verificou-se o desconto em um número muito grande de benefícios de mensalidades associativas por segurados que não haviam feito adesão nenhuma, o que configura alguma forma de um desconto irregular sobre o benefício. Doutor, só para a gente trazer um panorama aqui, hoje pela manhã, a gente está gravando isso numa segunda-feira de manhã, o INSS tem se tentado, pelo menos, ser muito transparente nos números apresentados, até para tranquilizar as pessoas envolvidas, né? Hoje pela manhã, era 1.345.817 casos que não fizeram a opção de desconto em folha e estavam contestando esse desconto. E a informação que existe também é que muitas dessas associações ou entidades são falsas laranjas que fizeram alguma forma aí. Como é que o judiciário brasileiro, o senhor hoje como um juiz federal, né, representa o judiciário brasileiro, como é que tem encarado essa fraude, como é que está essa relação com o INSS, doutor? Bem, veja bem, André, a questão do inquérito policial da Polícia Federal, dessa operação de mais larga escala, ele ainda não aportou definitivamente no Poder Judiciário. Isso ainda será trazido ao final das investigações. Nesse momento, as entidades terão todo o direito de se defender e produzir as provas necessárias. O que a gente faz no âmbito do Poder Judiciário é avaliar casos individuais de reclamações pontuais. O segurado vem para o Poder Judiciário, muitas vezes, com ou sem advogado, porque tem a sistemática dos juizados especiais que dispensa advogado, e vem e diz, olha,
eu estou sendo descontado dessa mensalidade aqui, referente a tal e qual associação, entidade, que eu não fiz adesão, eu não me matriculei, eu não quero, eu não devo pagar mensalidades a ela, e está sendo descontado. Muito bem. Nesse caso, o judiciário intima a pessoa, a entidade, e a entidade deve justificar. Fala, bom, não, ele se inscreveu, está aqui a inscrição. E uma coisa importante também, André, é anotar o seguinte: às vezes a pessoa fez a adesão pela entidade sindical, mas não autorizou desconto no seu benefício previdenciário. Aqui entra em consideração outro princípio importantíssimo de Seguridade Social, do direito previdenciário, que é a intangibilidade do valor dos benefícios previdenciários. A gente tem que ter noção de que isso é um pagamento de valor alimentar, isso é um salário, a subsistência da pessoa depende daquilo. Então, só se desconta se a pessoa realmente concordar, porque tem que se presumir que ela sabe o que está fazendo. O judiciário, ao reconhecer a irregularidade, determina a cessação dos descontos e a reposição dos prejuízos que foram experimentados pelo segurado em razão desse fato. Nesse caso específico, doutor, que a gente fala de um escândalo, eu falei aqui mais de 1 milhão, quase 1 milhão e 400 mil pessoas. Imagine se esses 1 milhão entrarem, né, se esse montante entrar individualmente na justiça, vai travar praticamente o sistema judiciário federal por conta de valores que queira ou não, são pequenos, né? Essa é a grande sacada. Valores pequenos, descontados de mais de 1 milhão de pessoas, o final montante é muito grande, né, doutor? Existe alguma forma de uma ação coletiva? A gente sabe que o INSS já tem trabalhado para tentar restituir isso. Como é que está essa questão específica? Pois é, eu vou te reproduzir aqui. É muito pertinente a sua pergunta, André, muito importante tranquilizar as pessoas que estão nos acompanhando aqui com relação à situação seguinte. O governo, o INSS está ciente dessa situação, percebeu o problema, sabe que é uma questão de responsabilidade dele tentar remediar essa situação e ele está tomando as medidas cabíveis. Eu vou reproduzir aqui para você aquilo que o presidente do INSS disse em uma entrevista recente. Ele é o presidente da autarquia, ele deve ter essa informação em mãos. Ele nos disse o seguinte: olha, a Advocacia Geral da União já adotou medidas para o bloqueio de bens, para que o INSS possa ressarcir as pessoas pelos prejuízos que forem comprovados. Então, o que acontece? Eu acho que nesse primeiro momento, André, cabe a gente acompanhar as atividades do governo, as atividades do INSS, no sentido do seguinte: olha, vamos tentar fazer essa reposição sem a necessidade de o segurado acionar a justiça, ou pelo menos não em todos os casos, ou na maioria dos casos. Na maioria dos casos, o INSS já percebeu, já chamou a responsabilidade para si e já está agindo no sentido de procurar remediar essa situação que ele próprio reconhece que é indevida. É um número muito expressivo de casos, né? Provavelmente, alguns casos o INSS fala: olha, não, realmente aqui houve autorização para o desconto e a pessoa talvez queira discutir isso mais demoradamente. Beleza, vamos levar essa questão para a justiça. Mas, para a grande maioria, me parece, o INSS já está tomando as atitudes que seriam necessárias, nesse primeiro momento, para minimizar esse prejuízo e começar a fazer o ressarcimento. Me parece que tem até um cronograma aí, que o governo ainda está por divulgar, né? A gente tem que acompanhar com cuidado. E é muito pertinente essa sua colocação. Isso é muito necessário para evitar o assoberbamento da máquina judiciária com um número brutal de ações, mas também tranquilizar as pessoas que estão nos acompanhando nesse sentido. 1 milhão e 500 mil ações é muito, mas o Poder Judiciário brasileiro está preparado para receber essa demanda. O Poder Judiciário brasileiro tem excelentes juízes, tem muita formação, tem pessoas que passam por concursos rigorosíssimos para apurar essas questões, de forma que, se for necessário, a gente espera que não seja, ou pelo menos não na maioria dos casos, mas se for, o ouvinte pode ter certeza que o Poder Judiciário estará preparado para analisar as questões individualmente. Certo, doutor, gostaria de ouvir agora a sua opinião pessoal, claro, e também profissional diante da sua experiência de tantos anos frente à Justiça Federal.
Houve uma falha do INSS nesse caso? O INSS tem responsabilidade sobre esses descontos indevidos na sua visão, doutor? André, muito oportuna a sua pergunta, e a cautela me recomenda, nesse momento, a seguinte ponderação: talvez seja um pouco cedo para que a gente possa chegar numa conclusão definitiva. O- aparentemente, então quer dizer, uma linha de investigação, como a da Polícia Federal, assume determinadas hipóteses. Nessas hipóteses, me parece, houve questões que foram levantadas aí, que há a participação de funcionários, de servidores, de pessoas que, veja, aparentemente é uma linha de investigação, tudo isso precisa ser confirmado. Por que que eu digo que isso é muito importante? Porque está faltando nesta afirmação aí um dado essencial, que é a defesa do imputado. A pessoa pode falar: opa, peraí, mas estão colocando o meu nome, mas eu não fiz nada disso, está aqui a minha prova, está aqui a minha defesa, e de repente, isso que vem a se qualificar como o correto. Então, o que que eu posso dizer nesse momento? Aparentemente, né, esses descontos só foram possíveis porque houve um canal de ligação entre determinadas entidades que desejavam aplicar um golpe e a folha de pagamentos do INSS. Isso em algum momento passou por alguma forma de, vamos supor, autorização dentro daquela autarquia, o que fixa, me parece, a responsabilidade do agente público e, por decorrência, da pessoa jurídica de direito público correlativa, que no caso é o INSS. Então, aí, aparentemente, é claro que tudo isso precisa ficar comprovado, tudo isso precisa ficar devidamente demonstrado. Mas, em princípio, se isso se confirmar posteriormente, infelizmente o INSS ele vai ter que tomar as medidas cabíveis de ressarcimento aos prejudicados, e parece que ele já começou, pelo menos está com intenção de fazer isso, e também punir os responsáveis internamente, né? A justiça criminal, ela aplica as penas de natureza criminal, reclusão, tal. E no âmbito administrativo, o INSS tem que tomar as medidas cabíveis, demissão a bem de serviço público, devolução de valores, pagamento de indenizações correspondentes, porque causaram um dano imenso aos cofres públicos, né? Fala-se de cifras em torno de 6 bilhões de reais, é um valor extremamente expressivo aí, né? Doutor, nesse caso específico, é claro que tanto a polícia quanto a própria justiça vão precisar trabalhar bastante para apurar tudo que a gente falou aqui nesse sentido no caso do dolo, né? Porque nesse caso, se for comprovado o dolo, existe um crime. Mas trazendo ainda essa pergunta para a sua experiência, doutor, de um modo geral, existe uma falha do INSS na questão do contato com o seu cliente, que é o aposentado? Por que eu digo isso? Porque os idosos, a gente sabe que é uma fatia muito vulnerável que a gente tem na sociedade, né? A pessoa que não tem tanto conhecimento jurídico, não tem tanto conhecimento de internet. E hoje em dia a gente sabe que é golpe atrás de golpe. Existe uma falha geral no sistema, mesmo que não haja dolo do INSS, de funcionários, mas a forma como pode ser descontado do holerite, na sua experiência de dia a dia, tem crescido esse tipo de situação nos últimos anos? Pois é, André, é extremamente relevante esse ponto, é muito esclarecedora, e eu agradeço novamente a oportunidade de poder levar minha mensagem aqui nesse canal também. Veja, o INSS toma as cautelas, que são as cautelas, vamos dizer assim, gerais de mercado, que se aplica hoje pelas novas plataformas digitais de formalização de contratos. Quer dizer, o que que ele pede? Ele pede um aplicativo com senha, um aplicativo pessoal, em geral um celular, uma selfie para poder identificar a pessoa, e aquilo formaliza um contrato, que pode ser um crédito consignado, pode ser aí uma adesão a uma entidade sindical de alguma forma, tá certo? Ele toma essas cautelas normais de mercado.
O que tem se verificado na prática como problema? Que você coloca muito bem. O cliente da Previdência Social, quer dizer, a razão de existir dos sistemas de seguridade social, é uma clientela hipervulnerável, André. É uma clientela que ela é mais idosa, tem muita dificuldade. Eu tenho pais idosos, eles não entendem direito como fazer o acesso a um aplicativo, a um site. Muitas vezes você falar para ele de selfie, ele não está entendendo muito bem o que é. Essas cautelas, elas não há, eu penso e acho que chegou o momento da gente refletir isso enquanto sociedade, não há uma diferenciação específica para o aposentado, para o pensionista, para a pessoa que é mais idosa e que tem dificuldade, reconhecidamente, com essas tecnologias. Eu mesmo tenho muitas vezes, porque eu não sou capaz de acessar muitas vezes determinadas tecnologias. Eu preciso da minha filha, que é mais nova do que eu, que ela sabe fazer isso e eu não. Então, qual que é a situação? Eu acho que eu não posso dizer que o INSS falha quanto a isso. O INSS cumpre a legislação e as normativas que estão em vigência, que tratam todos igualmente. Esse talvez seja o grande problema. A gente tem percebido, sim, respondendo sua pergunta, que o número de reclamações, principalmente entre aposentados e pensionistas, aumentou consideravelmente nos últimos anos, né? Muitos dizem, olha, não sou eu que fiz, fizeram, eu não sabia que fizeram, enfim, ficou uma situação dessa, de forma que eu acho que isso há de ensejar, no momento oportuno, uma nova reflexão legislativa para que a gente possa proteger essa camada hipervulnerável aí a essa parafernália tecnológica que muitas vezes é de mais difícil compreensão a partir de uma determinada situação específica e pessoal. Até lá, André, eu acho que as famílias devem se acautelar, instruir, procurar acompanhar, né, o tutor desse idoso, o tutor dessa pessoa mais sensível, mais vulnerável, acompanhar as operações, não invadindo a privacidade, obviamente, tomando os devidos cuidados, as devidas cautelas, com a privacidade, a independência de todas as pessoas, né? Mas acompanhar, olha, veja bem, sabe mesmo que é, o que vai acontecer se fizer isso, e aí a família funcionar como uma barreira, uma forma de proteção, os amigos mais próximos, as pessoas de confiança. Isso é muito importante que chegue ao conhecimento das pessoas, me parece. Perfeito, doutor. Inclusive, a própria família às vezes tem que fiscalizar a família também, né? Não deixar sempre na mão de um. Quantas vezes a gente já não teve casos de familiares que se aproveitam dessa própria vulnerabilidade e acabam também fazendo um empréstimo indevido e vai acabar sobrando para a justiça também. Doutor, agora um idoso que recebeu aquele extrato e viu lá, falou, puxa, eu não fiz isso aqui, mas se foi um golpe, a pessoa acaba ficando envergonhada de ter caído num golpe. Que dica que o senhor pode trazer? Enquanto o INSS não resolve essa questão, esse problema de ampliar a segurança, ou de achar ali um patamar que não seja tão difícil para os idosos, mas que também traga segurança para eles, a gente tem que se virar sozinho. Então vamos trazer aqui orientações para os nossos idosos, para quem cuida de idoso, né, para familiar que tem o idoso sob tutela, o que fazer se vê lá aquele desconto, mesmo envergonhado, tem que buscar ajuda, né, doutor? De que forma fazer isso? Exatamente. Primeiro, existe um ditado que é colocado em outra área, que é na área mais assim, estratégica, né? O preço da paz é a eterna vigilância. Aqui também, o preço de ter uma remuneração adequada, condigna e proporcional aos seus direitos é a eterna vigilância sobre aquilo que lhe é pago. Então, checar sempre os extratos bancários, as comunicações do INSS, procurar conferir, sabe? Acredite no sistema. O INSS é uma instituição confiável ainda. O INSS é a maior autarquia nacional. Tem muitos lugares no Brasil que só tem o INSS, né? Então, o INSS, ele presta um serviço relevantíssimo para a sociedade brasileira. Mas vamos verificar
isso aqui está feito, eu quis fazer, eu não quis, foi um engano, saiu errado. Poxa, vamos procurar ajuda. Hoje existem defensorias públicas, órgãos de defensorias públicas nos maiores centros urbanos. A OAB disponibiliza a defensoria gratuita para muitas pessoas, né? Existem órgãos de defesa do consumidor que encaminham essas questões na área previdenciária também. Né? Existem órgãos, por exemplo, a Câmara Municipal, ela acata esse tipo de problema e ela faz os encaminhamentos necessários, de forma que a pessoa lesada, seja ela qual for, às vezes não é idoso, às vezes existe uma pessoa que é mais jovem, mas é beneficiária do sistema por outros motivos, essas pessoas, elas têm diversos canais para fazer valer a tutela dos seus direitos. Como eu disse, eu volto a insistir, trata-se de um benefício da mais acentuada importância para todas as pessoas que o recebem. É um benefício de natureza alimentar, é subsistência. Então, qualquer desconto, ele tem que ser muito bem pensado e muito bem planejado, sob pena de você ter um risco à própria subsistência aí do favorecido. Doutor Mauro Sales, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. O senhor dividiu a sua experiência e principalmente trazer a orientação, porque eu acho que é o mais importante nesse momento, em que, como eu disse, que não há uma ferramenta tão segura que possa evitar esse tipo de situação, a orientação ainda é a melhor ferramenta. Doutor, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui. Eu que agradeço, André, a você, a TV Câmara Bauru, a Rádio Câmara Bauru, por esse espaço de informação extremamente relevante. É um serviço público, nesse momento, de extrema importância, inclusive até mesmo para tranquilizar as pessoas eventualmente afetadas que podem estar nos acompanhando, que as instituições estão atentas, as instituições estão fazendo o seu papel que lhes cabe nesse momento, tentando apurar as responsabilidades e tentando ressarcir os prejuízos. Vamos torcer para que isso chegue a um bom termo, a um bom resultado no menor tempo possível. Muito obrigado ao Dr. Mauro e a você que acompanhou essa entrevista pela sua audiência e até a próxima.